Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 6. Outras lições do Mestre dos Mestres. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça e em busca da presença do Espírito Santo comigo e com os meus irmãos. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Abre a nossa mente para compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Outras lições do Mestre dos Mestres. Quem é o Mestre dos Mestres? É Jesus, nosso amado Salvador, nosso querido Salvador. O verso áureo: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Marcos 10, 52. Quem de nós nunca teve vergonha de si mesmo? Eu já tive vergonha de mim mesmo, você também provavelmente já tenha sentido vergonha de si mesmo por alguma má ação, por alguma má atitude. Muitos já fizeram coisas que os levaram a recuar horrorizados ao imaginar que outras pessoas pudessem ficar sabendo desses atos. Provavelmente todos nós já tenhamos passado por isso, não é mesmo? Imaginem só a situação de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Quando eles pecaram, a primeira atitude de Adão e Eva foi fugir de Deus. Eles fugiram de Deus. Fugir de Deus é uma reação do pecado. Antes, quando eles ouviam a voz de Deus na viração do dia, isto significa que ao pôr do sol, na viração do dia, Jesus Cristo aparecia no Jardim do Éden. Porque o Deus que se comunicava com Adão e Eva era Jesus. Quando eles ouviam a voz de Jesus no Jardim do Éden, eles corriam para se encontrar com Jesus. Mas agora eles tinham pecado. Agora eles fugiram de Deus. É isso que o pecado faz. Ele faz com que você e eu fujamos de Deus. Mas, queridos, em Jesus Cristo nós somos atraídos e reconciliados novamente. Pense também na experiência de Jacó. Quando Jacó enganou seu pai, quando Jacó enganou seu irmão Esaú, ele teve que fugir. Quando as pessoas pecam, a tendência que Satanás coloca no coração do ser humano pecador é fugir de Deus. Porém, graças a Deus, mesmo quando pecamos, mesmo quando fugimos, Adão e Eva fugiram, mas Deus os buscou e perguntou: onde estás, Adão? Jacó pecou e fugiu, mas Deus o encontrou naquela noite. Quando Jacó parou para dormir, Deus deu um sonho para ele. Ele viu o céu aberto e uma grande escada que ligava o céu e a terra. Anjos descendo e subindo pela escada. E Deus conversou com Jacó. Queridos, Deus não abandona o pecador, mesmo quando ele está pecando. O amor de Deus nos persegue, a graça de Deus nos alcança. Aleluia! Pense na mulher apanhada em adultério. Aquela mulher apanhada em adultério estava em pleno pecado. Porém, Deus não a abandonou. Jesus Cristo estendeu a mão. Jesus Cristo a socorreu. Jesus Cristo disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Pense na história de Davi. Davi tem uma linda história, mas esta linda história foi maculada. Maculada por um adultério, maculada pelo assassinato de Urias, o heteu. E, queridos, Davi chorou amargamente, mas arrependido encontrou a graça de Deus. Existe graça para você, meu querido irmão, existe a graça, a porta está aberta. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é universal. Atinge a todas as pessoas, desde Adão e Eva até você. Embora todos nós estejamos separados por culturas diferentes, etnias diferentes, mas existe uma coisa em comum que nos une, porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos natureza pecaminosa, todos nós precisamos da graça, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, em vez de se esconder, abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e os versos 1 até o verso 11. Gênesis capítulo 3 e os versos 1 até o verso 11. Este capítulo de Gênesis,
capítulo 3, é um capítulo triste, porque a beleza da criação registrada no capítulo 1 e capítulo 2 foi maculada pela desobediência de Adão e de Eva. Aqui diz, capítulo 3, verso 1 em diante: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Queridos, aqui está a história da entrada do pecado. Eva parou para conversar com a serpente. Eva parou para conversar com Satanás. Com Satanás não se conversa, não se dialoga. Quando você, querido irmão, for convidado para expulsar demônios, mas nós não podemos conversar com os demônios. Em nome de Jesus Cristo nós vamos, e em nome de Jesus Cristo nós expulsamos, mas sem dialogar. Porém, Eva parou para conversar com Satanás e foi enganada por Satanás. Aqui Satanás proferiu a grande mentira. Deus disse em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, no verso 15 a 17, Deus tinha dado a ordem. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem foi criado mortal. A palavra imortal só aparece uma vez na Bíblia, lá na primeira carta de Timóteo. E, queridos, se refere a Deus. Deus é o único imortal. Eu e você, ou Adão e Eva, eles não tinham nada imortal. A imortalidade é uma promessa de Deus, dada pela sua graça. Nós somos mortais. Adão e Eva eram mortais. Prova disso é que eles morreram. Queridos, quando Deus disse: não comam do fruto, porque se comerem vão morrer, é porque existia a mortalidade. Mas, queridos, quando Satanás disse para Eva: certamente não morrereis, ele proferiu a grande mentira. A grande mentira que tem sido repetida ao longo de todos esses séculos e milênios. Satanás está repetindo através de outras religiões, de outras culturas. Ele diz: não morre. Mas Adão e Eva morreram. Em Gênesis capítulo 5, diz que Adão viveu 930 anos e morreu. 930 anos depois de ele ter pecado, morreu a natureza física de Adão. Mas, quando Adão comeu do fruto, também houve uma morte. Quando Adão comeu do fruto, morreu a sua natureza espiritual, a sua natureza santa, a sua natureza glorificada. Quando Adão e Eva foram criados no reino espiritual de Deus, não no reino animal. Mas quando ele pecou, sumiram as vestes de glória que ele estava vestindo. Sumiram as vestimentas de glória. E eles sentiram vergonha um do outro e fizeram aventais de folhas de figueira. Queridos, no exato momento em que Adão comeu do fruto, ele pecou e morreu a natureza santa e espiritual. Você e eu nascemos do ventre da nossa mãe. Somos filhos de um pai e de uma mãe
pecadores e nós nascemos sem esta natureza santa e espiritual. Temos a natureza física, pecaminosa, mas a natureza santa e espiritual somente será gerada em você pelo Espírito Santo. Quando você abraça Jesus como Salvador, essa natureza santa e espiritual, ela é gerada pelo Espírito Santo em você. Queridos, Deus quer restaurar esta natureza santa, glorificada. Deus quer tornar você semelhante a Ele, porque Adão foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas ele perdeu esta imagem e semelhança de Deus quando pecou. Mas em Jesus Cristo, o segundo Adão, em Jesus Cristo, nós podemos ser restaurados, reconciliados e colocados de novo no reino espiritual de Deus. Aleluia! Quando Satanás disse para Eva, aqui no capítulo 3, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Queridos, Eva, Adão não eram como Deus, não se tornaram como Deus, você e eu não somos como Deus, nós nunca seremos deuses, nunca seremos. Nós sempre seremos criaturas de Deus e, quando somos gerados pelo Espírito Santo, nos tornamos filhos e filhas de Deus, mas nunca seremos Deus. Porém, numa particularidade, Adão e Eva se tornaram parecidos com Deus. Por quê? Porque Deus já conhecia o bem e o mal, porque o pecado já tinha surgido no céu. Quando, por ocasião da rebelião de Lúcifer, houve o pecado no céu. Lúcifer e os seus anjos, 1/3 dos anjos do céu, eles foram expulsos do céu. Portanto, lá no céu, já os seres celestiais tinham passado por esta experiência infeliz do pecado. Deus queria proteger Adão e Eva de conhecerem o mal. Por isso, eles conheciam somente o bem. Mas Satanás disse, vocês vão conhecer o bem e o mal. Realmente eles conheceram o mal. Não vale a pena experimentar o mal. Não vale a pena pecar. Sabem, queridos, não compensa pecar. Não compensa pecar. Nunca compensou pecar. Compensa viver em obediência a Deus e desfrutar a bênção do nosso Pai Celestial. E aqui no verso 6 diz, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, você não pode comer aquilo que é agradável aos olhos. Você só pode comer e beber aquilo que Deus autoriza, aquilo que Deus permite. Você não pode sair por aí buscando coisas agradáveis aos olhos. Vocês se lembram de Sansão? Quando Sansão se apaixonou por uma pagã, uma filisteia, e os pais disseram, Sansão, existem tantas moças no nosso povo, povo de Israel, por que você vai buscar uma pagã, uma filisteia? E ele disse, porque ela agrada os meus olhos. Queridos, nós não podemos seguir aquilo que agrada os nossos olhos. Nós só podemos seguir o assim diz o Senhor. O está escrito, fazer a vontade do nosso Pai. E o verso 7 diz, e foram abertos os olhos de ambos, os olhos do pecado. Os olhos da natureza pecaminosa foram abertos quando Adão e Eva pecaram. E foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Sabem, queridos, esta nudez causada pelo pecado não pode ser coberta com roupa de tecido ou de folhas de figueira. A nudez causada pelo pecado só pode ser coberta pela justiça de Cristo, pela vestimenta branca da justiça de Cristo. É assim que funciona no plano da salvação. Esta é a graça divina. O Pai nos cobre com o seu manto de justiça, assim como o pai do filho pródigo cobriu o seu filho quando ele veio maltrapilho e sujo. O pai correu ao encontro do filho e cobriu-o com a sua capa. É assim que o Pai Celestial faz com você. Ele o cobre com a sua capa. A santa justiça de Jesus Cristo nos é comunicada. E o verso 8 diz, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, ao pôr do sol. O dia termina e começa ao pôr do sol. Na viração do dia, Jesus Cristo, Deus Filho, visitava Adão e Eva. E agora, depois do pecado, veio para visitá-los novamente. E Adão e Eva tiveram a reação negativa, fugiram de Deus. O pecado nos faz fugir de Deus. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Bendito seja Deus, que não abandona o pecador.
Bendito seja Deus que nos busca. Onde estás? Deus continua dizendo para você e para mim, onde você está? Quando Jesus Cristo deixou o reino da glória, quando Jesus Cristo deixou o céu e desceu à terra, e foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e se tornou um de nós, ele estava vindo em busca da ovelha perdida. A ovelha perdida é o pecador, mas também a ovelha perdida é o planeta Terra. A única mácula, a única nódoa de pecado em toda a bela criação de Deus. De todos os mundos criados por Deus, nenhum pecou, mas o planeta Terra se extraviou. E Jesus Cristo veio e se tornou membro da família humana, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Ele veio em busca da ovelha perdida. Bendito seja Deus que veio em busca do pecador. Onde estás? O amor de Deus não desiste de você, meu querido irmão. Quando você peca, a tendência sua é fugir de Deus, mas o amor de Deus vai atrás de você. Aleluia! E o verso 10 diz, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Que feio, queridos, quando nós não assumimos a nossa culpa e jogamos a culpa na esposa, jogamos a culpa no marido, jogamos a culpa no patrão, jogamos a culpa no professor, jogamos a culpa em alguém e não assumimos a nossa responsabilidade. Adão pecou porque ele quis pecar. Adão não foi enganado. Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Ele poderia ter dito, Senhor Deus, eu pequei. Como Davi fez. Davi, embora tenha cometido um terrível pecado, mas ele reconheceu o pecado. Ele disse, eu pequei. Queridos, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Quando você diz, eu pequei, Deus diz, perdoado está o teu pecado. Porém, Adão teve uma atitude de lançar na mulher a culpa do seu pecado. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E quando Deus olhou para a mulher, disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? A mulher também não assumiu a culpa. E disse à mulher, a serpente me enganou e eu comi. Eva lançou a culpa sobre a serpente. Queridos, todos estavam fugindo de assumir a responsabilidade. Queridos, Deus assumiu a responsabilidade daquele ato pecaminoso de Adão e Eva. Por que Deus assumiu? Porque aqui em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus não fugiu da responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade do casal pecador e disse, eu proverei para vocês um Salvador. Vai ter um escape. A semente da mulher, Jesus Cristo, vai nascer. E ele vai esmagar a cabeça da serpente e resgatar a humanidade. Aleluia! Aqui estava o plano da salvação revelado pela boca de Deus. E este plano da salvação chegou até você. Aleluia! Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 é um complemento de Gênesis capítulo 3. Quando você lê Gênesis capítulo 3 e depois lê Romanos capítulo 5, você percebe que é um complemento. Lemos aqui a partir do verso 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Existe uma reconciliação. Existe uma escada que liga o céu e a terra. Ela é Jesus. Bendito seja Deus por este precioso e querido e amável Jesus Cristo. E o verso 12 diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram, sem exceção. O único ser humano que nasceu nesta terra e não pecou foi Jesus Cristo. E o verso 13 diz, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei.
Existia pecado antes de Deus dar a lei escrita dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai? Existia pecado. Então existia lei. Porque onde não existe lei, não existe pecado. A diferença, queridos, é que antes de Deus dar a lei escrita dos 10 mandamentos no Monte Sinai, a lei era de forma verbal. Ela era conhecida, os mandamentos eram conhecidos. Por isso, Caim pecou quando matou. Por isso, Deus diz que Abraão, ele obedecia às leis do Senhor. Por isso, quando os filhos de Deus saíram colher maná no sábado, conforme diz lá em Êxodo, capítulo 16, foi antes do Sinai, eles saíram colher maná no sábado. Êxodo capítulo 16, e Deus se indignou, dizendo: até quando recusareis guardar as minhas leis e os meus sábados? Até quando? Queridos, a lei existia, por isso existia também o pecado. É isso que está dizendo aqui em Romanos capítulo 5 e o verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Por isso existia a lei, porque existia o pecado. Não existindo lei, não há pecado. Há pessoas que dizem que quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele anulou a lei dos 10 mandamentos. Ele aboliu a lei dos 10 mandamentos. Não existe engano maior do que este. Por quê? Você pensa que depois que Jesus morreu na cruz, não existe mais pecado? Porque se na realidade Jesus Cristo aboliu a lei quando ele morreu na cruz, então de Cristo para cá não existiria mais pecado. Mas, queridos, o pecado continua existindo. Por isso, existe a lei, porque a lei diz o que é pecado. Lá em 1 João capítulo 3, verso 4, diz que pecado é transgressão da lei. Não havendo lei, não haveria pecado. Todo mundo estaria salvo. Mas, queridos, não é todo mundo que está salvo. Os salvos são aqueles que abraçam a Jesus Cristo como Salvador e se tornam filhos obedientes a Deus. E agora vamos ler Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Lógico, existia lei, existia pecado, existia morte. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Qual é a semelhança da transgressão de Adão? Adão pecou voluntariamente. Adão pecou planejadamente. Ele olhou para Eva, que tinha comido do fruto, olhou para os frutos nas mãos de Eva, ele pensou na ordem de Deus: não comereis deste fruto, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Adão pensou, analisou e decidiu pecar. Decidiu não confiar em Deus. Queridos, por isso muitos pecam à semelhança de Adão, de mão levantada, planejadamente. Outros pecam não planejadamente. Por isso diz aqui: não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão é a figura daquele que havia de vir. Por isso que a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão, o último Adão. Através do primeiro entrou o pecado, através do segundo Adão entrou a graça, o perdão, o resgate. Lemos agora no verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia! Em Jesus Cristo, todos os que quiserem podem se salvar. Deus não discrimina. Deus não diz: você se salva, você se perde. É você que decide se salvar ou se perder. O convite é feito para todos. Venham. A esposa diz: vem. O Espírito diz: vem. E todo aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, verso 17. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, todos aqueles que crerem em Jesus Cristo, poderão receber vida, perdão, vida eterna. Deus não discrimina, mas todos estão destinados à salvação. Quem se perder, se perderá por livre e espontânea vontade. Aqui diz no verso 16: e não foi assim o dom como a ofensa, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só, ou seja, de Adão,
a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Eu amo a Jesus Cristo, porque Ele é tudo na minha vida. Ele não é só meu Salvador, Ele é o meu amigo, Ele é o meu pão, Ele é a minha água, Ele é o meu tudo. Jesus Cristo é tudo, para você também. E o verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Em Jesus Cristo, a graça, a justificação, não importa o tamanho do seu pecado, existe perdão. Só não existe perdão para aquele pecado que não é confessado. Deus não pode perdoar um pecado para o qual não houve arrependimento. E agora o verso 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Queridos, este é o plano da salvação, esta é a graça divina. Correr de Deus? Não. Correr para Deus e sermos abraçados pelo Pai. Quando você se aproxima de Deus em arrependimento e confissão, Deus se aproxima de você com misericórdia e perdão. Aleluia. Na parte de segunda-feira, fuga. Fuga, sonho, escada e voto. É isso que nós vamos ver agora aqui em Gênesis capítulo 28. Jacó pecou, mentiu para o pai, enganou o irmão Esaú também. Jacó foi estimulado a fazer isso pela sua mamãe e ela colheu as consequências porque ela nunca mais viu o filho. Depois de 20 anos morando lá com o tio, lá em Padã Arã, lá ele se casou, lá ele foi abençoado por Deus e durante este período que ele ficou lá, Rebeca faleceu. Quando Jacó voltou e se encontrou com seu irmão Esaú, e depois se encontrou com seu pai Isaque. Isaque ainda estava vivo, mas ele nunca mais viu a sua mãe. Este foi o resultado daquele conselho terrível que Rebeca deu para Jacó para enganar o seu pai Isaque. Queridos, vamos ler aqui a experiência de Jacó em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, vamos ler a partir do verso 10 em diante. Gênesis capítulo 28 e os versos 10 em diante. Aqui nós lemos: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada, era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu louvo ao meu Deus, eu amo ao meu Deus, porque Ele não me abandona quando eu peco. Queridos, se Deus abandonasse o pecador quando ele pecasse, não existiria salvação para ninguém. Deus continua me amando mesmo quando eu estou pecando. Então eu vou continuar pecando? Isto é uma desculpa para que eu continue pecando? Não. Não. O amor de Deus não é uma desculpa para eu continuar pecando. Mas o amor de Deus é uma esperança para mim quando eu peco. É uma esperança para você de reconciliação, de perdão. E aqui diz que Deus se manifestou para Jacó, mesmo quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Jacó. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. Deus falou com Jacó. Deus fala com você. Você crê nisso? Isto é a graça divina. Nós não conseguimos entender bem o que é a graça divina. Porque esse Deus que falou com Jacó, quando ele, depois de mentir e de enganar e fugiu, e Deus ainda dá um sonho para ele,
e aparece no sonho e conversa com Jacó, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Jacó. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. Mais uma promessa, promessa de bênção. Jacó estava arrependido, ele estava fugindo, mas ele estava arrependido do seu pecado, envergonhado do pecado cometido. E o verso 15: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Você vai agora para a casa do seu tio, e depois você vai voltar. Deus está dizendo: eu trarei você de volta, e darei para você esta terra. Por onde quer que fores, eu te guardarei, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei. Eu preciso desta promessa. Você também precisa desta promessa. Eu não te deixarei. Por isso, meu querido irmão, levante a cabeça. Creia nesta graça divina. Creia neste amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que não nos abandona. E o verso 16: acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: Jacó votou um voto. Esta experiência de Jacó, eu a conheci, eu li essa experiência de Jacó quando eu tinha 17 anos de idade. Eu estava lá na cidade de Londrina, colportando. Eu fui colportor pela primeira vez com 17 anos de idade na cidade de Londrina, no Paraná. E lá, quando eu estava perdendo as entregas, estava fracassando nas entregas dos livros, eu, desesperado, clamei ao meu Deus, e Deus me conduziu a este texto, a esta experiência de Jacó. E eu fiz o mesmo voto que Jacó fez, eu fiz também um voto para o meu Deus. Veja o voto de Jacó. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Até então, quando eu tinha 17 anos de idade, eu nunca tinha devolvido o dízimo. Mas, nesta ocasião, eu fiz este voto. E desde aquele dia, lá de Londrina para cá, e desde aquele dia, desde os 17 anos, eu tenho sido, pela graça de Deus, fiel no santo dízimo, devolvendo a Deus o santo dízimo e dando também as minhas ofertas proporcionais. O meu pacto de amor e de liberalidade, eu fiz também o meu pacto com Deus. Queridos, esta experiência de Jacó foi registrada na Bíblia para seu auxílio, para meu auxílio. Este Deus que falou com Jacó, este Deus que o acolheu, é este Deus que se dirige a você. E Deus quer que você faça com a sua boca o mesmo voto. Se Deus for comigo, se Deus me der o que comer, o que beber, o que vestir e me proteger, o Senhor Deus será o meu Deus. E de tudo quanto eu ganhar, eu te devolverei o dízimo. O dízimo pertence ao Senhor Deus. O dízimo não é uma prova de amor e de liberalidade. O dízimo é uma prova de fidelidade. Devolver aquilo que não é meu é fidelidade. Eu devolvo a Deus. E Deus quer que eu demonstre também o meu amor. Eu demonstro o meu amor através de ofertas. Não através do dízimo, através da oferta. A oferta é voluntária. E você então pode dar 5%, 10% de oferta. Queridos, esta é uma expressão do seu amor, da sua liberalidade, da sua gratidão. Na parte de terça-feira, o Rabi Jesus. Jesus não aprendeu nas escolas dos rabinos. Jesus Cristo, quando grande, falava com autoridade, falava com poder. E os rabinos perguntavam: como sabe este letras sem as ter aprendido? Por quê? Eles sabiam que Jesus não tinha frequentado a escola dos rabinos. Nenhuma escola de sinagoga alguma
Jesus tinha frequentado. Para eles, Jesus Cristo era analfabeto. Mas não, Jesus Cristo aprendeu a ler e a escrever aos pés de Maria. Maria foi agraciada por Deus, foi bendita entre as mulheres, porque Deus a escolheu para instruir o seu filho, ensiná-lo a ler, a escrever, ensiná-lo a memorizar os textos da Bíblia. E Jesus Cristo cresceu pelo poder do Espírito Santo, se desenvolveu em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. E ele se tornou um rabi, ele se tornou um mestre, um instrutor. Os rabis, eles tinham discípulos, eles tinham alunos. Por isso Jesus Cristo escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos. Eles o seguiam por onde ele ia. E eles aprendiam daquilo que Jesus falava, e eles aprendiam também das atitudes de Jesus, do comportamento de Jesus Cristo. Tudo na vida de Jesus era uma escola, era uma instrução, era um ensinamento. A forma como ele falava com as pessoas, a forma como ele tratava os pobres e os doentes, a forma como ele recebeu as crianças, abraçou-as, colocou-as no colo. Em tudo Jesus Cristo estava ensinando. Era um ensino completo. Não só por palavra, mas pelo exemplo, pelas ações, pela sua vida. Eu quero convidá-lo para que leia comigo agora o Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1, é uma introdução profunda, teológica, de muito significado. João iniciou seu evangelho diferente de todos os outros 3 evangelistas. Todos os outros começam falando da genealogia de Jesus. Agora João começa falando da pré-existência eterna de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, verso 1, abra sua Bíblia. Aqui nós lemos, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João foi o discípulo que permaneceu mais tempo vivo. Os outros já tinham morrido, e João ainda estava vivo. A ocasião em que João escreveu o seu evangelho era no finalzinho do 1º século, entre os anos 90 ao ano 100, bem no finalzinho do 1º século. E, queridos, naquele tempo já tinham surgido várias heresias cristológicas, heresias dentro da igreja cristã recém-nascida, heresias que negavam a divindade de Jesus, outros negavam a humanidade de Jesus. E agora João escreveu o seu evangelho provando, mostrando que Jesus é Deus. E não somente é Deus, ele é o Deus criador dos céus e da terra. Por isso diz aqui, capítulo 1, verso 1 de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não existe Deus maior e Deus menor. Existe Deus, a família divina composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Existe hierarquia na divindade, mas não existe um maior, um menor. O que existe é hierarquia. Existe hierarquia na divindade, existe hierarquia nos anjos e existe hierarquia na família humana. Nós temos que entender a forma como Deus age. E aqui diz o verso 2, ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. E o verso 3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que existe, visível e invisível, tudo que existe, quer no céu, quer na terra, tudo que existe em todas as galáxias, não somente na nossa Via Láctea, nossa galáxia, mas em todas as outras galáxias. Existem milhões de galáxias. Tudo foi criado por Jesus Cristo. A divindade cria todas as coisas através da segunda pessoa da divindade, que se chama Jesus Cristo. É ele que encarnou, é ele que se tornou um de nós. Aqui diz, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo tem vida em si mesmo. Deus tem vida em si mesmo. Não vida derivada de alguém. A divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm vida em si mesmo. Nós pouco conhecemos do Pai. Nós pouco conhecemos do Espírito Santo. Mas, queridos, aqui diz, Jesus Cristo é o Criador e ele tem vida. E agora vamos ler o verso 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Jesus Cristo ilumina a cada ser humano que nasce neste planeta.
Verso 10 diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Muito estranho, não é, queridos, perceber que Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou o ser humano, o fez a sua própria imagem e semelhança. Quando ele veio ao mundo, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Poucas pessoas o conheceram como Salvador, como Messias, como Filho de Deus. Poucas pessoas têm discernimento espiritual. Será que você olha para Jesus Cristo como Filho de Deus? Você olha para Jesus Cristo como Criador dos céus e da terra? Você olha para Jesus Cristo como Salvador, como Messias, o Salvador do mundo, aquele que tira o nosso pecado? Ele foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles o rejeitaram. Até hoje Israel está esperando pelo Messias, porque não aceitaram o verdadeiro Messias. E o verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Só existe uma forma de você se tornar filho e filha de Deus: abraçando a Jesus como Salvador e sendo gerado pelo Espírito Santo. Aí sim, você se torna filho e filha de Deus. Você nasce do Espírito, não da vontade da carne. Diz aqui o verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É plano de Deus nos gerar, assim como gerou a Jesus no ventre materno. Ele, o Espírito Santo, gera você também espiritualmente e você entra para a família de Deus. Verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É este Jesus Cristo que João mencionou, que batiza com o Espírito Santo. João disse: eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. João capítulo 1 e o verso 26. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. João, ele entendia muito bem que Jesus Cristo, o Messias, ele era Deus e Deus eterno, pré-existência eterna, porque ele diz aqui: ele foi antes de mim. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, mas ele entendeu a pré-existência eterna de Jesus Cristo quando disse: ele foi antes de mim. E o verso 29, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeirinho que morreu lá no Jardim do Éden, aquele cordeirinho que era morto dia após dia, quando os pecadores confessavam seus pecados ao longo de 4.000 anos. Agora, este cordeiro, que era simbolizado pelo animalzinho, agora este cordeiro era o Filho de Deus. Este é o cumprimento da promessa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João Batista, ao batizar a Jesus Cristo, ele viu o Espírito Santo. O Espírito Santo ninguém jamais ouviu, mas ele tomou a forma de uma pomba. E João Batista ouviu. Em Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo tomou a forma de línguas de fogo. E estas línguas de fogo foram vistas pelos discípulos. Queridos, nós não vemos o Espírito Santo, mas nós somos tocados pelo Espírito Santo, transformados pelo Espírito Santo, e ele dá para você a mente de Jesus. E o verso 33 diz: e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus.
Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Você já pediu o batismo do Espírito Santo? Você busca o batismo do Espírito Santo com confissão, com lágrimas? Diariamente, nós precisamos confessar os nossos pecados. Diariamente, precisamos pedir o batismo do Espírito Santo. É este batismo do Espírito Santo que vai nos tornar templos do Espírito Santo, possessão do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar pela sua boca. O Espírito Santo o capacitará com a obediência, porque o Espírito Santo escreve os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, em nossa mente, em nosso coração. E a lei de Deus se torna nossa meditação de dia e de noite. Não é de admirar que Ellen White escreveu dizendo: o maior mestre que o mundo já conheceu é Jesus Cristo. É Ele que ensina você, através do Espírito Santo. Busque diariamente aprender aos pés de Jesus Cristo, assimilar Jesus Cristo, tornar-se semelhante a Ele. Este é o plano de Deus, tornar você dia a dia mais semelhante a Jesus, dar para você a mente de Jesus e o batismo do Espírito Santo. Amém. Na parte de quarta-feira, a mulher que retrucou. Queridos, quando nós estamos diante de Deus, nós não somente louvamos, nós não somente exaltamos e glorificamos o nome de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós também choramos, nós também desabafamos, nós também retrucamos, porque há coisas que você diz para Deus: Deus, eu não aceito isso, eu não posso aceitar isso. Você abre o seu coração e fala o que está pensando diante de Deus, e Deus entende você. A experiência que nós vamos ler agora da mulher cananeia que retrucou, que não se calou, mas alcançou a bênção, é um exemplo de como você pode se relacionar com este Deus maravilhoso, com Jesus Cristo, de uma forma tão aberta, tão franca, tão transparente. Abra sua Bíblia e vamos ler Marcos capítulo 7 e os versos 24 a 30. Marcos capítulo 7 e os versos 24 a 30. Aqui nós lemos: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde se esconder. Jesus Cristo não queria se expor. Jesus Cristo não queria chamar atenção para si mesmo. João Batista foi decapitado por ordem de Herodes. Jesus Cristo estava correndo o risco também de ter o seu ministério interrompido antes do tempo. Mas, queridos, Jesus Cristo entrou numa casa e não conseguiu se esconder ali, porque a notícia se espalhou. Jesus está aqui. Jesus é o médico dos médicos. E o verso 25 diz: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. As doenças têm muito a ver com espíritos de demônios. É Satanás que espalha a doença. É Satanás que implanta nas pessoas bactérias, vírus. É Satanás, é o pai da doença. Ele é o responsável por toda a miséria, por toda a tragédia, por toda esta situação em que o mundo está passando. A origem é Satanás. Porém, Satanás tem seus agentes pelos quais ele age nesta terra. Aqui diz que a filha desta mulher cananeia, ela estava possuída por um espírito imundo. E ela veio e lançou-se aos pés de Jesus Cristo. O adorou. Jesus Cristo aceitava ser adorado pelas pessoas. Diferente dos anjos. O anjo, quando João se ajoelhou na frente do anjo, diz lá em Apocalipse, o anjo o levantou. O anjo de Deus não aceita adoração, mas Jesus é Deus. Jesus aceitou a adoração desta mulher cananeia. Jesus aceitou a adoração de Tomé. Quando Tomé, depois de Jesus ter ressuscitado, Tomé se ajoelhou na frente de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus, por isso ele aceita ser adorado, por isso ele perdoa pecados. E o verso 25, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Jesus Cristo é o médico dos médicos. Ele expulsava
e ele expulsa os demônios. Em nome de Jesus Cristo, os demônios fogem, desaparecem, porque eles não resistem ao poder que existe em Jesus Cristo. Verso 27. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus demonstrou uma atitude muito estranha diante desta mulher cananeia. Ele agiu como qualquer judeu normalmente agiria, desprezando esta mulher, tratando-a mal. Jesus Cristo agiu contrário à sua própria natureza. Jesus agiu de uma forma para ensinar uma lição para os discípulos. Quando você lê esta história, você percebe que esta atitude de Jesus Cristo não lhe era própria. Foi estranha para a natureza de amor, de misericórdia, de bondade de Jesus, que recebia todas as pessoas indiscriminadamente. Por isso, quando Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ele demonstrou a atitude e o comportamento dos judeus. Mas com que objetivo? Vejam a lição que ele nos deixou. Verso 28. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Os judeus não tinham o costume de criar cachorros em casa. Eles não tinham cachorro. Mas os não-judeus tinham. Por isso, quando Jesus falou sobre os cachorrinhos, a mulher conhecia muito bem o comportamento dos cachorrinhos. Eles ficavam debaixo da mesa esperando comer das migalhas que caíam da mesa. Queridos, essa mulher foi humilde. Ela não se ofendeu quando Jesus Cristo a comparou a um cachorrinho. Ela queria alcançar a bênção. Quando você insiste e você permanece, persevera em busca da bênção, você recebe a bênção. E o verso 29, então ele disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Jesus Cristo é aquele que cura as nossas moléstias. Jesus Cristo é aquele que expulsa os demônios que entram no nosso lar. Os demônios entram nas casas através de novelas, através de músicas, através de filmes, através de coisas que nós abrimos brecha, abrimos a porta da nossa casa para Satanás penetrar na nossa cozinha, na nossa sala, no quarto dos nossos filhos. Queridos, nós precisamos fechar todas as portas pelas quais Satanás poderá entrar em nossa casa. Nós deveremos fechar todas as brechas pelas quais Satanás pode possuir os nossos filhos e dominar a mente dos nossos filhos. Nós temos que consagrar nossos filhos a Jesus. Esta mulher foi para Jesus Cristo, lançou-se aos pés de Jesus, colocou a filha nas mãos de Jesus Cristo, e Jesus Cristo a curou, Jesus Cristo a libertou, Jesus Cristo a abençoou. Você, pai, você, mãe, vocês são os liberadores de bênçãos para os seus filhos. Deus quer abençoar os seus filhos, mas esta bênção tem que passar pelo pai, pela mãe. Você tem que crer em Jesus Cristo. Você tem que interceder pelos seus filhos. Você tem que se consagrar. Você tem que buscar a santidade em Jesus Cristo. Quando você faz isto, você se torna um canal de bênçãos. As bênçãos passam por você e chegam até os seus filhos. Assim como aconteceu com esta mulher cananeia. Veja só como Jesus Cristo nos convida a nos aproximarmos dele e falarmos, argumentarmos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1 e o verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18 é o convite de Jesus Cristo para você também. Isaías capítulo 1 e o verso 18. Aqui nós lemos: vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. O convite de Jesus para você é: venha, venha, argumente, apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Eu quero perdoar os seus pecados. Este mesmo convite você pode ler também em Isaías, Isaías capítulo 43. Aqui nós lemos Isaías 43 e os versos 25 e 26.
Aqui nós lemos: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aleluia! Aleluia! Jesus está falando: venha a mim. Apresente as tuas razões, os teus argumentos, venha a mim. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Acredite nesta promessa, nesta afirmação de Jesus. Verso 26. Procura lembrar-me. É como se Deus esquecesse. Não, Deus não esquece. Mas é uma forma de Deus se relacionar com você, dizendo: procure me lembrar. Procure me lembrar das bênçãos que eu prometi, das promessas que eu fiz para você. Procure me lembrar. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões para que eu te possa justificar. Venha a Jesus Cristo, tal qual você está. Entre em argumentação com Ele. Aquela mulher Ciro-Fenícia, ela argumentou, ela retrucou, mas ela insistiu e saiu com a bênção de Jesus Cristo. A bênção é certa, porque a fonte é Jesus Cristo, a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Jesus, nosso amado Salvador. Aleluia! Na parte de quinta-feira, um aluno que entende. Você é este aluno? Você é este discípulo que entende o que Jesus está querendo dizer para você? Aquilo que Jesus quer ensinar para você? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versos 46 em diante. Marcos capítulo 10 e os versos 46 em diante. Aqui nós lemos. Aqui Marcos está falando de um cego de Jericó. Lá em Mateus capítulo 20, Mateus fala de 2 cegos. Queridos, se eram 2 cegos ou era um cego, isso não é o ponto mais importante. O ponto que eu considero mais importante é a determinação. Não fala da determinação dos 2 cegos, mas Marcos destaca a determinação de um cego, dando-lhe o nome de Bartimeu. Ele foi determinado, ele clamou, ele creu em Jesus Cristo. Ele levantou a sua voz, ele foi ouvido por outras pessoas e foi ouvido também por Jesus Cristo. Lemos então aqui em Marcos capítulo 10 e os versos 46 em diante. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Os cegos mendigavam, não podiam trabalhar. Eles viviam das esmolas das pessoas. E o verso 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pessoas queriam afastar Bartimeu de Jesus Cristo. Pessoas queriam fazê-lo silenciar. Mas quanto mais o repreendiam, mais alto ele gritava: Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Queridos, Jesus Cristo te ouve. Quando você alça a sua voz, quando você canta, quando você confessa, quando você chora, Ele vê, Ele ouve. Mas, queridos, quando vocês também nem mesmo pronunciam uma palavra, só no pensamento você pensa, há momentos em que você não pode falar alto. Você não pode expressar audivelmente. Então você ora mentalmente e Ele lê os seus pensamentos. Jesus Cristo, Ele vê, Ele ouve e Ele sabe todas as coisas e todos os pensamentos. Aqui diz o verso 49. E Jesus parando disse que o chamassem. Jesus para. Jesus para no seu infortúnio. Jesus para na sua doença. Jesus Cristo não passa como se nada tivesse acontecido. Não, queridos. Quando Jesus Cristo encontrou aquela viúva levando para o cemitério o seu filho que havia morrido e ela chorando, Jesus Cristo não passou por ela fazendo de conta que nada tinha acontecido. Jesus parou no infortúnio e no sofrimento daquela viúva e ressuscitou o filho. Jesus Cristo para na sua doença. Jesus Cristo para no seu sofrimento. Jesus Cristo estende a mão e cura e perdoa e salva.
Este é o Jesus Cristo de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Agora ninguém mais estava repreendendo Bartimeu, porque agora Jesus Cristo disse: chamem, tragam aquele homem. Eu preciso dar uma bênção para ele. Queridos, Jesus Cristo honra aqueles que clamam pelo seu nome. Há poder no nome de Jesus Cristo. Clame, grite, chore, implore e receba a bênção. Verso 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A única coisa que este homem cego tinha era uma capa que o cobria. Ele lançou de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Certamente ele foi levado pelos outros até Jesus, porque ele não enxergava. E o verso 51, e Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Ora, queridos, Jesus faz algumas perguntas óbvias. Jesus faz perguntas óbvias. Não é que Jesus não soubesse o que aquele cego queria que fosse feito. Ele sabia. É a mesma pergunta que Jesus fez para Adão lá no Jardim do Éden. Adão, onde estás? Não é que Jesus não sabia onde Adão estava. Jesus sabia onde Adão estava. Mas a pergunta de Jesus era para que Adão refletisse no pecado que ele tinha cometido. Refletisse nas atitudes dele, atitudes pecaminosas. Esta mesma pergunta que Jesus Cristo fez para este cego: que queres que eu te faça? Foi para que ele proferisse com a sua boca, falasse audivelmente aquilo que ele desejava daquele que é a fonte de toda a bênção. Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Rabi, mestre, que eu veja. E agora o verso 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que alegria no coração deste cego. Que alegria e que regozijo no meio daquela multidão de sofredores, ao verem que Jesus Cristo era o pão, era a água, era o remédio, era a libertação que todos nós pecadores precisamos. Queridos, Jesus hoje é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo. É o Rabi, é o mestre, é o nosso professor, é o nosso Salvador, é o nosso libertador. Você, meu querido irmão, que já não é mais menino espiritualmente, mas está crescendo em Jesus Cristo, você não se conforma somente em ter nascido do Espírito Santo, você busca o batismo do Espírito Santo. Este é o dom precioso que Jesus Cristo quer dar para você. Depois de ter sido gerado e nascido do Espírito, você recebe agora o batismo do Espírito Santo e se torna templo do Espírito Santo. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão. Que Jesus Cristo, o grande mestre, o nosso Rabi e o nosso professor, ele derrame sobre você o Espírito Santo. Mas lembre-se, a experiência do batismo do Espírito Santo não ocorre uma só vez na sua vida. Ela é diária. Diariamente, você busca o batismo e você recebe o batismo e vai crescendo no poder do Espírito Santo, tornando-se mais e mais semelhante a Jesus Cristo. Fique com a paz e o amor de Jesus. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.